Olá, aqui é Paulo César, mais um café com hipnose especial, mais um café estoico, e hoje nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade ao nosso dicionário politicamente incorreto de autoajuda, e hoje é C, de catarse, essa palavra que é tão temida e tão valorizada por tantas pessoas. Mas antes eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia em que você esteja assistindo esse vídeo, e dar um gole do nosso café estoico. Sempre forte, sem açúcar e delicioso como a vida deve ser. Agora, já deu like, já fez sua inscrição, já clicou no sininho, então vamos em frente. O negócio é o seguinte: catarse não é bom. Catarse não é sinônimo de crescimento espiritual, não é sinônimo de despertar. Catarse não é uma etapa necessária. Na realidade, é um mau sinal. Eu quero que você entenda o seguinte: todas as técnicas de despertar, quando você fala em despertar, você fala em iluminação. Iluminação é você acender a luz, você trazer luz, você iluminar a sua visão, iluminar a sua percepção, iluminar a vida, iluminar você por dentro. Acender as luzes e você poder enxergar a vida como ela é. E a vida é boa. Então, o que é catarse? Catarse é o ego sofrendo. Catarse é o ego em agonia. E quando é que o ego está em agonia? Quando você está identificado ou identificada com o ego. Sabe, Lester Levinson, ele delineou 6 passos para você se libertar, para você despertar, para você atingir a iluminação, para você atingir quem você realmente é, para você se tornar desperto. E cada passo é como se fosse uma instruçãozinha. Mas o 6º passo, ele sempre me deixou em dúvida, porque o 6º passo não é uma instrução, o 6º passo não é nada para fazer. O 6º passo, ele diz o seguinte: toda vez que você solta, você se torna mais feliz e mais leve. E quanto mais você solta, mais feliz e mais leve você se torna. E, sabe, isso mexia comigo, porque assim, parece uma propaganda, não é? Mas na realidade é a bússola. Veja bem, o sal, soltar, apagar e limpar. Soltar, é o método Sedona, basicamente. Você solta todas as emoções, todas as sensações, todos os pensamentos, todas as memórias dolorosas, indesejadas que você tem. Apagar o A do sal é Ho'oponopono. Você apaga essa programação que está projetando todas essas situações na sua vida e na vida de todas as pessoas. O L de limpar é EFT, Você, que é essa técnica fantástica, psicossomática, psicossensorial, e você está limpando esses bloqueios emocionais, essas energias, esses bloqueios que nós vamos acumulando durante a vida. Acontece que todas essas 3 técnicas, elas levam ao despertar. E vamos analisar uma por uma. Quando você solta qualquer emoção, seja ela apatia, que é muitas vezes descrita como depressão, tristeza, essa tristeza profunda que a gente sente, que também é muitas vezes descrita como depressão, Apatia é uma etapa mais
profunda de depressão. Depois você tem medo, todos esses medos que nós temos da vida, né? Você solta o desejo, esse desejo mórbido, esse desejo de eu nunca vou ter, mas sabe, essa dor por você saber, né? Ou pelo menos você acreditar que você nunca vai conseguir sair da situação que você está, né? Esse desejo de sair de forma fraca, de forma passiva, né? Depois você tem raiva, essas sensações, né, escuras que nós temos, esses desejos de muitas vezes fazer mal a alguém ou fazer mal a nós mesmos. E orgulho, né, esse orgulho apático de você se achar superior, você querer mostrar que você é superior aos outros. Quando você solta todos esses desejos, e soltar é uma coisa que você faz no momento, na hora, no seu dia a dia, você se torna mais leve e mais feliz. Quando você usa Ho'oponopono, eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado, você está apagando essa programação. E quando você apaga essa programação, você está mais leve e mais feliz. Quando você usa EFT, normalmente nós usamos aquela escala SUD, né? Você detecta algo que você está sentindo, né? Seja um medo, uma raiva, um orgulho, um desejo, né? Qualquer uma daquelas emoções, e você dá uma escala de 0 a 10 e você vai praticando EFT até que essa emoção negativa, esse medo, essa raiva, essa apatia, essa tristeza, isso chegue o mais próximo de 0 possível, ou seja, você está se tornando mais leve e mais feliz. Quando você limpa a casa, pode até ser um esforço, sabe? Existe essa coisa da gente não querer soltar, né? Quando você está identificado com o ego não quer soltar, o ego não quer apagar, o ego não quer limpar. Então exige um esforço. Muitas vezes quando você abre a caixinha, você olha para dentro, você deixa que o medo venha, né? E você precisa olhar para a sujeira, né? Em qualquer uma das modalidades do sal. No soltar, no apagar ou no limpar. Você precisa olhar para aquilo. Isso causa um desconforto, mas a partir do momento que você começa a usar o sal, você começa a se sentir mais leve e mais feliz. Catarse é o contrário da iluminação, é o contrário do despertar. Catarse é o contrário da transformação. Quando você entra em catarse, e eu quero fazer uma sugestão muito séria, nós já vivemos em catarse. Esse seu sofrimento do dia a dia já é uma catarse. E quando você pensa em mudar, quando você, sabe, se identifica com o ego, e o ego não quer morrer, porque o ego é justamente essas energias que você está soltando, é justamente esse programa que você está apagando, são justamente essas emoções presas que você está limpando. Então, quando você se identifica com o ego, você se coloca do lado de lá, você está se sentindo como a emoção que você quer soltar, como a memória que você quer apagar, como, sabe, esses pensamentos que você quer limpar. Então você se coloca do lado do inimigo, você se sente o inimigo. Você se sente o ego. E o ego, ele se sente ferido de morte, né? No momento em que você começa a querer acender a luz. O ego, ele sofre de fotofobia gravíssima. Só de você dizer
que você vai acender a luz. Só de você ter a intenção de acender a luz, você já está, né, machucando o ego terrivelmente. É como se você chegasse para alguém, né, que é muito apegado em você e você diz assim: daqui a 5 anos eu vou viajar e vou passar 3 meses distante, né? Essa pessoa, se ela é muito apegada a você, só de você abrir a possibilidade de você, né, fazer algo que essa pessoa não quer, ela já começa a viver o inferno dela agora. E você é esse inferno. Eu quero só lhe contar uma história que eu já contei muitas vezes antes, mas ela, né, vou contar com um significado um pouquinho mais profundo do que o que eu vinha contando antes. Wyatt Woodsmall, né, um dos grandes gênios da humanidade hoje, ele tinha uma amiga que queria mudar. Ela queria mudar, como você quer mudar, como eu quero mudar, como nós queremos deixar de viver essa vida que estamos vivendo, de ter esses sofrimentos que nós temos, de termos essas dificuldades que nós temos. Então ela chegou para ele e disse: Wyatt, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E ele disse: ótimo. Ela disse: ótimo? Por que ótimo? Né? Ele disse: não, você quer mudar, isso é ótimo. O que é que você quer mudar? E ela disse: eu quero mudar principalmente nessas 3 coisas, A, B e C. Né? E o Wyatt disse: isso é muito fácil. Ela disse: como fácil? Isso é praticamente impossível. Ele disse: não, é muito fácil. Para você atingir esse objetivo A, você vai fazer desse jeito. Para você atingir esse objetivo B, você vai agir desse outro jeito. E para você atingir esse objetivo C, você vai agir dessa outra forma. Né? Então ele deu 3 instruções simples, muito simples. Ele disse: faça assim, né? Como se ele chegasse para você e dissesse assim: solte, apague, limpe. Né? Ou você pode só soltar, ou só apagar, ou só limpar nessas 3 coisas. E aí ela olhou para ele e disse: Wyatt, eu não posso fazer isso. E ele disse: mas por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer essas 3 coisas simples? E ela olhou para ele e disse: porque aí eu não seria eu. E esse é o grande segredo da catarse. A catarse é você começar a perceber, o ego começa a perceber que se você mudar o eu, o ego vai deixar de ser ego. Você vai deixar de ser o ego vai deixar de ser você. E aí ele entra em convulsão. E quando você está identificado com o ego, ele começa a destruir sua vida. Ele começa a atacar de volta. Ele começa a lhe distrair. Então a catarse é o desespero do ego para sair causando o que ele puder de problemas na sua vida, para que você pare de querer acender a luz. Então, quando você está com catarse, se você estiver sentindo alguma crise existencial, alguma crise emocional, quando você está, né, caindo em depressão porque você está trabalhando sobre si, você está soltando, você está apagando, você está limpando, é só você entender o seguinte: você está sofrendo porque você está vencendo. E nesse momento, você está totalmente identificado com a outra parte, com a parte que está apanhando, com a parte que está morrendo, com aquela parte sua que é falsa, que não quer que você mude. É como você ser um boxeador e você dá um bufete no adversário e você começa a ficar com pena do adversário, você começa a sofrer
pelos golpes que o adversário está sofrendo. Você começa a sofrer só de pensar em bater no adversário, mas aquele adversário não é você. Você é a outra parte que está vencendo. Você é a outra parte que está lutando. Nós estamos sempre identificados com o ego. Nós passamos nossa vida inteira achando que nós somos isso. Esses problemas, esses sofrimentos, essas limitações. Quando você começa a soltar, você precisa sair disso e perceber que você não é nada disso. Essa parte que está sofrendo não é nem humana. Catarse é o contrário de despertar. Até amanhã com nossa próxima letra. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe.